Colombini Martins, que é de sua função, Wagner. Professor na Escola Politécnica, fui professor da Escola Politécnica, sou presidente de uma empresa de consultoria. E eu trabalho bastante no Brasil e tenho uma atuação internacional bastante grande. O que seria, como é que você poderia explicar para a gente o que seria o transporte do futuro? Qual é o transporte do futuro? Olha, o transporte futuro é mais uma consideração sobre o momento que estamos vivendo e quais são as perspectivas. A sociedade brasileira está se tornando cada vez mais afluente, né? A renda está aumentando, as classes C e D estão tendo cada vez mais acesso à compra de automóvel, com um esquema de financiamento bastante razoável, com prazos longos. Então, o que está acontecendo, e é uma perspectiva que deve continuar, é de um crescente aumento da frota de automóveis, né? Deve crescer, e todas as cidades do Brasil, não só as grandes, as mega cidades, São Paulo e Rio de Janeiro, mas todas as cidades de um porte razoável, estão enfrentando congestionamento hoje. Então você vai de Porto Alegre, Florianópolis, Curitiba, Belo Horizonte, Salvador, Recife, Fortaleza, todos estão enfrentando congestionamento hoje. Qual é a solução então? A solução é você promover o transporte sustentável. Então, o transporte sustentável, além de ambientalmente ser compatível, e aí no Brasil, o Brasil ele já dá exemplo mundial em termos de transporte não poluente, com o uso do etanol, né, do álcool, né? Então isso já é um aspecto muito positivo, né, dos automóveis. Mas nós temos que avançar na melhoria do transporte coletivo e na melhoria do transporte não motorizado. Transporte não motorizado é pedestre, né? Então melhoria de calçadas, de possibilidade das pessoas caminharem, né? E melhoria para o transporte por bicicleta. Então implantação de ciclovia, ciclofaixa, bicicletário junto a metrô ou junto aos corredores, né? ao transporte de massa por ônibus. E no caso do transporte, a outra coisa absolutamente necessária é oferecer o transporte de massa de qualidade e o mais rápido possível. Então, o tempo é uma variável muito importante, né? Então nós temos aqui, vocês aqui em Recife vivem, o tempo necessário para implantar uma linha de metrô, né? A linha Sul, por exemplo, o tempo que já transcorreu e ainda que é necessário para colocá-lo em condições. E nós temos aqui no Brasil uma invenção brasileira, o que atualmente no mundo é chamado de BRT, que é o Bus Rapid Transit, é o transporte rápido por ônibus. Foi inventado em Curitiba na década de 70 e que depois foi feita uma adaptação para atender necessidade de transporte de alta demanda, né? E foi feita uma implantação em Bogotá que foi super bem sucedida e que é um exemplo mundial. Então, estações fechadas, você paga na estação, como em Curitiba, só que estações centrais. Você ter faixa de ultrapassagem para poder ter ônibus expresso. O ônibus expresso, ele aumenta a velocidade, diminui o tempo de transporte e aumenta a capacidade, coisa que em Curitiba não tem, porque não havia na época esse conceito e nem ainda a necessidade, porque a demanda não era tão alta. Mas aqui a demanda é alta e precisa de faixa de ultrapassagem para você ter os ônibus expressos, né? E esse BRT, ele tem que ter um nome, não é um sistema de ônibus normal, não é um corredor normal, né? Então em locais como em Bogotá é chamado de Transmilênio. E a pessoa fala, não vou pegar o ônibus, vou pegar o Transmilênio, né? E ele é um sistema, as estações são limpas, é um transporte de qualidade, ônibus em boas condições, né? Então, na África do Sul, eu estou participando do projeto em Joanesburgo e na Cidade do Cabo, que foi, digamos, foram desenvolvidos a partir da Copa do Mundo. É um fenômeno parecido com o que nós estamos vivendo. Lá na África do Sul, o transporte coletivo é péssimo. É tudo feito por automóvel ou por van. Muito pouco ônibus, né? E o ônibus no meio de condicionamento. Então eles decidiram implantar o BRT. Então tem uma rede de mais de 300 quilômetros prevista para Joanesburgo e tem uma primeira etapa que vai ter 80 quilômetros até a Copa do Mundo e que vai estar implantado. Já tem uma parte implantada agora, funcionando de forma piloto, né? Projeto piloto já está funcionando. Na Cidade do Cabo tem uma rede prevista de mais de 250 quilômetros e vai, para a Copa do Mundo vai ter um sistema piloto.
implantado, houve alguns atrasos, não ficou pronto a fase inicial, que teria 50 quilômetros. Então vai ser um sistema piloto atendendo o pessoal que vem dos aeroportos, vão para a área de hotel e vão para a região de eventos. Mas com os ônibus que vão ser utilizados no sistema que eles chamam de IRT, é Integrated Rapid Transit, é o sistema que está sendo implantado. Eu estou participando também em Guadalajara, da melhoria, transformação da cidade para os Jogos Pan-Americanos. E daí foi implantado já uma primeira linha, lá o sistema chama Macrobus. Então as pessoas vão pegar o Macrobus. E aí eu tenho, numa apresentação que eu fiz, você vai ter informações sobre isso. Então o sistema foi implantado em um ano, a um custo de 5 milhões de dólares por quilômetro. O metrô está na faixa de 150 milhões de dólares por quilômetro. Né? Então você consegue construir de 20 a 25 quilômetros de BRT com 1 quilômetro de metrô. Então, e é rápido, um ano para implantar. Esse é um caso, é um recorde. Em Guadalajara foram 3 anos para implantar um sistema de 50 quilômetros. Né? Então é necessário uma tomada de decisão firme e rápida, realista, de algo que seja possível realmente ser implantado para a Copa do Mundo e para a continuidade, porque no futuro nós vamos ter cada vez mais automóvel e as cidades tendem a parar se não tiver um transporte coletivo. Então precisa ter o transporte coletivo e o transporte por automóvel vai com o tempo sofrendo restrições, como por exemplo em São Paulo, você tem o rodízio, você vai ter essas medidas para permitir acomodar essa quantidade enorme de automóveis no sistema viário existente. Então, digamos, é uma perspectiva que o governo do Pernambuco está adotando a ideia de implantar o BRT, né? Então, ao invés de ficar pensando no canto da sereia, do sistema subtrilho, que vai levar muito tempo e que pode não estar implantado em tempo para a Copa, e daí implanta algo factível que vai ser de alta qualidade e vai estar funcionando em Recife. E Recife vai dar um exemplo para o Brasil. Nós temos que redescobrir esse sistema brasileiro que foi desenvolvido aqui e que é sucesso mundial. Então essa é a mensagem que eu queria passar e mostrar os exemplos de outras cidades. Eu não estou mostrando Bogotá, que Bogotá é um exemplo que é mostrado sempre. Estou mostrando outras cidades. Então você tem cidade de um país, é um sistema democrático, porque ele é barato. Então estou mostrando aqui um exemplo do sistema que foi planejado para a Tanzânia. Em Dar es Salaam eu estive envolvido nesse projeto. Em Dar es Salaam, Tanzânia é um dos países mais pobres do mundo. Está implantando um sistema de alta qualidade. Né? E daí a cidade África do Sul. A África do Sul é um país similar em termos de desenvolvimento. O desenvolvimento urbano da África do Sul é bem melhor, inclusive, que do Brasil. Né? Mas o sistema de transporte coletivo deles é muito pior que o nosso. Então, eles estão mostrando que é possível implantar de uma forma razoavelmente rápida, que eles estão conseguindo, apesar de todas as dificuldades que eles estão fazendo, estádios, todas as obras que nós vamos ter que fazer também para a nossa Copa de 2014, eles estão fazendo e colocando sistema de transporte de qualidade em Joanesburgo, na cidade de Cabo e em outras cidades. Então, é basicamente essa mensagem. E o México, que está querendo aproveitar o Pan-Americano, Guadalajara, para transformar a cidade. E eles já implantaram uma linha e nós estamos fazendo estudo de mais 4 outras fases para implantar até os Jogos Pan-Americanos. Então, nós temos que aproveitar esse momento dos grandes eventos para conseguir a transformação. Nós sabemos que o Brasil precisa de investimento em todas as áreas. Né? Então, é um país que ficou muito tempo sem investir em infraestrutura. Então, nós temos gargalo na área logística, infraestrutura e logística, precisa de investimento. Precisa de investimento em portos, em ferrovias, em hidrovias, né, para a questão logística. Nós temos no meio urbano saneamento. Vocês veem o exemplo do Rio de Janeiro hoje, né, que está vivendo. São Paulo, há 3 ou 4 meses atrás, vivendo o mesmo problema. Né? As cidades precisam de investimento na área de saneamento, para evitar que durante o grande evento você tenha problemas como o que está acontecendo hoje no Rio. Então precisa de investimentos maciços. Fora investimento em educação, que é absolutamente necessário, saúde, educação e habitação. Então nós precisamos de investimentos em várias áreas. E nós temos um sistema barato de transporte que pode ser implantado rapidamente.
Então, nós temos que parar de pensar no canto da sereia, implantar algo já que é possível e a tecnologia dominada, além do mais, gera emprego no Brasil. O Brasil exporta tecnologia para o mundo inteiro de BRT, não só de estudos e os próprios veículos, né? E o sistema de tarifação. Então, e sistema de controle, nós temos total condição de implantar. O setor que opera os ônibus hoje, as empresas têm condição de operar o sistema com qualidade. Então, é dominada a tecnologia de operação.